Você chegava em casa e a chave estava debaixo do tapete, ou no vaso de planta, ou pendurada num barbante dentro da caixa de correio. Um sistema engenhoso que você mesmo inventou aos 9 anos porque já tinha perdido a chave 2 vezes e aprendido que perder coisas significava resolver sozinho, não pedir outra. A porta abria para o silêncio. Não um silêncio assustador. Você nem sabia que deveria sentir medo. Era apenas o som padrão da sua infância. A geladeira zumbindo. O relógio de parede marcando um tempo que ninguém supervisionava. A televisão que você ligava não porque queria assistir, mas porque precisava de uma voz na casa que não fosse a sua própria. Se você nasceu entre o início dos anos 60 e o final dos anos 70, existe uma arquitetura emocional dentro de você que foi construída nessas tardes. Tijolo por tijolo. Silêncio por silêncio. Você esquentava a comida que sua mãe deixou no fogão, ou improvisava algo porque às vezes não tinha nada deixado. Fazia o dever de casa sem que ninguém conferisse. Resolvia brigas com irmãos usando a lógica de quem já entendeu que o adulto não viria arbitrar. E quando seus pais finalmente cruzavam a porta, cansados, distantes, ocupados com as próprias guerras invisíveis, você já tinha resolvido tudo. Já tinha se resolvido. E ninguém achou isso estranho. Ninguém nomeou o que estava acontecendo porque naquela época, aquilo não era negligência. Era normalidade. Era criação para a vida. Era o mundo te ensinando. Antes que você tivesse qualquer ferramenta emocional para processar a lição, que a única pessoa permanentemente disponível para você seria sempre e exclusivamente você. Aqui está o que você talvez nunca tenha considerado. O que parecia liberdade era na verdade uma ausência disfarçada. E você fez com essa ausência a única coisa que uma criança inteligente e sozinha poderia fazer, transformou em identidade. Existe um conceito em psicologia do desenvolvimento chamado parentificação invisível. Acontece quando a criança assume funções emocionais ou práticas que pertencem ao mundo adulto, não por escolha, mas por necessidade estrutural. Ninguém senta com essa criança e diz: a partir de agora você é responsável por si mesma. Não existe uma cerimônia, um marco. Existe apenas a repetição silenciosa. Você precisa, ninguém vem, você resolve. Precisa de novo, ninguém vem de novo, você resolve de novo. Até que o ciclo se automatiza. Até que resolver sozinho deixa de ser um comportamento e se torna uma crença fundamental sobre como o mundo funciona. E essa crença te salvou, genuinamente. Você se tornou o tipo de pessoa que resolve, que se adapta, que lê o manual, ou ignora o manual e descobre por tentativa e erro, porque a paciência de esperar alguém te ensinar era um luxo que nunca coube na sua rotina. Você aprendeu a programar o videocassete para os seus pais, a operar o mundo analógico com maestria, e depois, quando o mundo virou digital, aprendeu tudo de novo. Sem curso, sem tutorial, sem ninguém segurando sua mão. Você fez a ponte entre 2 eras inteiras da civilização humana e não recebeu crédito por nenhuma. Porque a geração X é a geração do meio. Não teve a revolução dos boomers, que cresceram acreditando que mudariam o mundo e fizeram barulho suficiente para que a história registrasse. Não teve o palco digital dos millennials, que transformaram a própria existência em narrativa pública. Não tem o megafone algorítmico da Gen Z, que nasce com uma audiência potencial de bilhões. A Gen X ficou no corredor entre 2 cômodos muito iluminados, fazendo tudo funcionar enquanto ninguém olhava. E aqui mora o paradoxo que define a sua psicologia. A mesma competência que te salvou é a que te aprisiona. O psicólogo Donald Winnicott descreveu algo que ele chamou de falso self. Uma estrutura de personalidade que a criança desenvolve quando o ambiente não acolhe quem ela realmente é. Não é fingimento. É sobrevivência sofisticada. Você constrói uma versão funcional de si mesmo. A versão que resolve, que não reclama, que não precisa. E essa versão opera tão bem, durante tanto tempo, que você esquece que existe algo por baixo dela. A fortaleza que te protegeu na infância se torna, na vida adulta, a parede que te impede de ser alcançado. Você cuida dos pais envelhecendo, cuida dos filhos crescendo,
Cuida da carreira que muda de regra a cada 5 anos, exigindo que você se reinvente sem a menor garantia de que a reinvenção será reconhecida. Você é a geração sanduíche não apenas demográfica, mas emocionalmente. Comprimida entre demandas que vêm de todos os lados, segurando tudo com as 2 mãos enquanto sorri e diz: "Tô bem." E quando alguém pergunta, se é que alguém pergunta, como você está, existe algo no seu sistema nervoso que trava antes que a resposta honesta chegue à boca. Não é mentira. É um reflexo. O mesmo reflexo que se formou naquelas tardes sozinho, quando você aprendeu que expressar necessidade era um risco que não valia a pena correr, porque precisar, verdadeiramente precisar de alguém, significava depender. E depender de alguém que talvez não viesse era uma dor que seu corpo decidiu, muito cedo, que nunca mais sentiria. O que ninguém te contou é que esse mecanismo tem um nome em neurociência: esquiva experiencial. Seu cérebro aprendeu que vulnerabilidade equivale a perigo, não perigo físico, perigo emocional, o perigo de estender a mão e encontrar ar. E então, décadas depois, mesmo cercado por pessoas que te amam, que estariam dispostas a te segurar, você não pede, não porque é forte, mas porque uma parte de você, a parte que ainda tem 9 anos e está sozinha na cozinha esquentando a própria comida, ainda acredita que pedir é o primeiro passo para ser abandonado de novo. E o mais cruel não é a solidão. É a invisibilidade. Porque quando você faz tudo parecer fácil, o mundo assume que é fácil. E para de olhar. As pesquisas de mercado ignoram sua faixa etária. Os debates culturais pulam sua geração. Os algoritmos não sabem o que fazer com pessoas que não gritam. Os boomers são o legado. Os millennials são a crise. A Gen Z é o futuro. E a Gen X é o silêncio funcional que mantém tudo de pé, enquanto ninguém nota que os pilares estão cansados. Mas aqui está o que muda tudo. E talvez seja a razão pela qual você ainda está lendo. Existe uma diferença entre não precisar de ninguém e ter aprendido a sobreviver sem ninguém. Parecem a mesma coisa. Não são. A primeira é uma verdade sobre quem você é. A segunda é uma cicatriz disfarçada de virtude. E talvez, só talvez, o maior ato de sobrevivência da sua vida não tenha sido aprender a se virar sozinho. Tenha sido convencer a si mesmo, tão completamente, tão profundamente, que não precisava de mais nada. Que o que tinha era suficiente. Que esperar algo de alguém era ingenuidade. Que a fortaleza era a sua melhor versão, quando na verdade a fortaleza era apenas a versão que conseguia sobreviver àquelas tardes. O psicólogo Carl Rogers dizia que a coisa mais paradoxal da mudança humana é que ela só acontece quando paramos de tentar ser o que não somos. Você passou décadas sendo o forte, o resolvedor, o que não precisa. E se a mudança não for se tornar outra pessoa, mas simplesmente parar de exigir de si mesmo que seja esse personagem o tempo inteiro? Você não precisa demolir a fortaleza. Ela te trouxe até aqui. Ela tem valor. Mas talvez, depois de tanto tempo, você possa instalar uma porta, não para deixar qualquer um entrar, mas para que você possa sair quando quiser, para que exista a possibilidade de dizer, ao menos uma vez, sem que o mundo desabe: eu não estou bem, e preciso que alguém fique. A geração que ninguém viu é a mesma geração que nunca se permitiu ser vista, não por orgulho, por proteção, porque ser visto quando criança significava ser visto sozinho, e a dor dessa imagem era grande demais para carregar consciente. Então você guardou, trancou e continuou. Mas você não tem mais 9 anos. A casa não está mais vazia, e a chave não precisa mais ficar debaixo do tapete, porque agora a porta pode ficar aberta. A verdadeira revolução silenciosa da geração X não é a resiliência. A resiliência foi a resposta de emergência. A revolução de verdade é mais simples e infinitamente mais difícil. É permitir-se, depois de décadas de autossuficiência impecável, fazer a pergunta que ninguém fez por você quando deveria ter feito. O que você realmente precisava e nunca pediu? Você não precisa responder agora.
Talvez nunca precise responder em voz alta, mas só o fato de que a pergunta agora existe dentro de você, como uma porta que antes não estava ali, já muda a arquitetura da fortaleza inteira. E talvez, pela primeira vez, o silêncio não seja sobrevivência, seja escolha.